Aplauda o Senhor Jesus bem forte aí onde você estiver. Mais forte que é para Ele. Ele vive. Ele está aqui. Valeu a pena, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus é maravilhoso. Que top, cara. Boa noite. Vocês estão felizes? Amém, eu também. Muito feliz. Esse é um culto de Páscoa. Trouxe uma mensagem aqui relacionada à Páscoa. E tem alguém aqui que está faminto da palavra de Deus? Está sedento? Então eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus vai continuar falando contigo aqui nessa noite. Ele tem uma palavra de transformação aqui para as nossas vidas. E a Páscoa, quando nós procuramos na palavra, a primeira vez que ela é mencionada, a palavra Páscoa, ela é mencionada lá em Êxodo 12. O que está acontecendo em Êxodo 12, Marcel? Em Êxodo 12, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo de Deus, estava escravizado lá no Egito. E aí o que estava acontecendo nessa época? Já tinha se passado 9 pragas que Deus tinha permitido sobre o povo lá no Egito, para que de alguma forma amolecesse ali o coração, a dureza do coração ali de Faraó, e ele pudesse libertar o povo que estava escravizado. Mas ele era duro, gente. Chegou a ter sangue lá no Rio Nilo, teve a praga lá dos gafanhotos, moscas. A praga afetou pecuária, afetou a agricultura, as pessoas tiveram úlceras, e entre várias outras pragas que tiveram, e tiveram 9 pragas. E aí na hora que estava chegando na 10ª praga, aconteceu algo interessante, que antes que viesse a 10ª praga, que iria libertar o povo da escravidão do Egito, Deus vem e ele fala com Moisés e Arão, e fala para eles o seguinte: Moisés e Arão, faça o seguinte, fala para o homem de cada família, ele instituiu que aquele seria o primeiro mês do ano, e ele falou, no 10º dia, cada homem pega um cabrito, ou um cordeiro, que seja macho, com 1 ano, sem defeito, e ele leve para sua casa, no 10º dia. No 14º dia, peça para eles sacrificarem esse cordeiro no pôr do sol, do 14º dia desse mês. E se a família for pequena, que seja repartido esse cordeiro com outras famílias. E aí depois eles vão pegar o sangue desse cordeiro, eles vão precisar passar na porta, nas laterais da porta, nas vigas superiores. Então teve toda uma instrução. Depois desse cordeiro, a carne não vai poder comer ela crua, tem que assar, tem que ser assada no fogo. Vocês vão comer com ervas amargas e pães sem fermento. Toda uma instrução que foi dada a eles, para quê? Para que eles pudessem desfrutar de uma promessa. Para você desfrutar de uma promessa, de algo que Deus tem para a sua vida, as coisas não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Tem pessoas que estão querendo adaptar o Evangelho à vida delas, e é você que tem que se adaptar ao Evangelho. Quem precisa de atualização não é a Bíblia, somos nós. Nós que temos que nos atualizar com a Bíblia. E tem gente que quer desfrutar de grandes promessas, mas não faz as coisas do jeito que Deus quer. Mas em nome de Jesus, aquilo que Deus falar para você aqui nessa noite, aquilo que Deus vai continuar falando, cumpra tudo aquilo que Ele falar para você fazer, que você vai desfrutar daquilo que Ele tem para você. Tem pessoas que não acessaram ainda promessas, coisas grandiosas em Deus, porque quer continuar fazendo as coisas do jeito dela e não do jeito de Deus. Toda essa instrução que ele estava passando é porque haveria uma promessa. Então vocês vão lá, no 14º dia, mata o cordeiro, passa o sangue lá nas vigas da porta. Depois vão comer com ervas amargas, pão sem fermento. Para quê? Aí ele vem e explica a promessa. Porque é o seguinte, a 10ª praga, eu vou matar
todos os primogênitos dos homens e dos animais. Vai vir um anjo destruidor, vai passar sobre o Egito e vai matar todos os primogênitos. Só que aquele que obedecer, aqui está a palavra, aquele que obedecer a minha instrução, quando o anjo destruidor passar, e eu ver o sangue, e ele vê o sangue nas vigas, ele vai passar sobre, ele vai passar adiante, e não vai ter morte nessa casa. Eu quero já declarar essa palavra sobre a sua vida. Quando o inimigo passar sobre a sua família, seu lar, tudo aquilo que lhe pertence, ele vai passar adiante, ele vai passar para qualquer outro lado, menos lá dentro. Por quê? Porque lá a sua família está encharcada com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Quem toma posse disso? Ele pode ficar ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem. Então, Moisés e Arão, vai vir um anjo destruidor e ele vai passar sobre. E o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa, ela é derivada de uma palavra no hebraico chamada Pessah, que significa passar sobre. Que significa passagem, passar sobre. É exatamente isso que estava acontecendo. Isso significa a Páscoa. Ali na velha aliança, o ritual que foi estabelecido por Deus. E depois ele fala para eles, e depois que acontecer esse evento, coma apressadamente aquilo que eu estou ordenando. E depois vocês já se preparem com o cinto, com as sandálias, com o cajado, porque partir para a promessa da terra prometida, bora, porque eu vou libertar o povo de Israel. E assim foi o que aconteceu. Vocês estão comigo? Amém? Pedem para eles ficarem preparados. E ele fala, depois fazer festa de 7 dias, só que ele fala, e deixa muito bem enfatizado uma coisa, que seja eliminado da casa de todos vocês, todo fermento. Os pães precisam ser sem fermento. E depois ele escreve, esta é a Páscoa do Senhor. Nós sabemos que isso é algo que tocou numa velha aliança, numa verdade passada. Isso não nos toca mais hoje para nós fazermos dessa forma. Você não precisa mais, hoje no 10º dia, sair procurando um cabritinho aí, no 14º sacrificar, passar o sangue, do cabrito lá na sua porta. Por quê? Porque isso aí se trata de uma verdade passada, foi para aquele tempo, foi uma instrução para aquela época. Mas não é por causa disso que nós não devemos celebrar a Páscoa hoje. Nós precisamos continuar celebrando a Páscoa. Só que agora, a Páscoa, na nova aliança, no novo pacto, ela é celebrada de uma forma diferente. Repita comigo assim, diferente. Diferente. E na palavra de Deus, apóstolo Paulo, ele nos ensina agora como celebrar a Páscoa na nova aliança. Como que nós devemos celebrar a Páscoa agora no novo pacto. E eu queria que você abrisse agora lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 6. Aqui apóstolo Paulo, ele não diz que é para parar de celebrar a Páscoa. Ele fala que é para continuar. Só que agora é um outro modo. Você não precisa mais matar o cabritinho lá. Se quiser fazer um churrasco lá, nos chamar, não tem problema nenhum, tá bom? Mas agora não precisa fazer mais todo aquele ritual daquela época. Os pães asmos, etc. Agora é dessa forma. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, apóstolo Paulo diz assim, falando para a igreja de Corinto: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Dá uma glória a Deus aí, gente. Cadê os crentes canela de fogo? Tem pelo menos um aqui? Aleluia, glória a Deus. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Agora é Ele. Agora é Ele. Foi sacrificado. Por isso, olha aqui,
O apóstolo Paulo falando o que aqui, ó? Celebremos a festa. Que festa, gente, que ele está falando aqui? Festa da Páscoa. Olha, querendo estar tudo antenado com o esquema aqui. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Fala para o irmão do lado assim, Feliz Páscoa. Dá um sorrisão para ele. As pessoas que está escrito assim, agora celebremos a Páscoa com ovos de Páscoa, de confete, de maracujá, né? Nossa, eu amo aquele lá, cara, de mousse de maracujá. Se alguém quiser semear na minha vida, pode semear, viu? Para as mulheres que fazem ovo de Páscoa aí, aquele de mousse de maracujá é demais, velho. Ele não falou isso, ele falou, gente? Celebremos a Páscoa com os coelhinhos. Vistas de coelhinho, sai pulando para a rua aí. É isso? Não. O que ele fala? Agora você vai celebrar a Páscoa. Fermento fala de pecado, eliminando todo tipo de pecado da sua vida. Toda vez que você tira da sua casa, da sua família, da sua vida, todo tipo de fermento que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, você está celebrando a Páscoa no novo pacto. Sabe por quê? Porque você está honrando com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Você está honrando com a ressurreição de Jesus que aconteceu no terceiro dia. É lindo ver Jesus aqui, né, gente? Vivo. É ou não é, gente? Ver o túmulo vazio. Mas a melhor pergunta, sabe qual que é? Você tem honrado com aquilo que Jesus fez por você? Com uma vida, eu nem combinei nada com a pastora Elaine, mas tudo que ela falou tem muito a ver com isso daqui. Celebrado com sinceridade, eliminado o fermento da sua vida e agido com a verdade. Assim nós celebramos a Páscoa, na nova aliança. Porque o cordeiro você não precisa matar mais, porque ele já foi morto por você. Uma certa vez os religiosos estavam discutindo com Jesus, e fala para Jesus assim, o que você pensa que você é? Você está pensando que você é mais que o nosso pai Abraão? E ele responde para eles assim, Abraão, que vocês estão falando aí, ele me viu, e ele se alegrou, ele se regozijou. Aí os religiosos começam a não entender nada que ele está falando. Ele falou, o que é isso, cara? Como assim o pai Abraão viu você? Você tem mais de 50 anos para você achar que viu Abraão? Como assim? Abraão já foi faz tempo. Aí ele fala assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Eu já estava lá na onde, Maciel? Como assim Abraão me viu? Quando Abraão está para levar Isaac para ser sacrificado, filho da promessa que Deus ele pede para ele, para ser sacrificado. E aí Isaac começa a perguntar para ele, pai, mas aqui tem um cutelo, tem a brasa, tem a lenha, nós estamos levando aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o holocausto? E aí Abraão fala para ele assim, calma filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele já viu Jesus lá atrás. Aí o que acontece na hora que ele está lá para sacrificar o filho dele, está para pegar o cutelo lá, matar o filho dele, um anjo do céu desce e fala para ele assim, Abraão, pode parar, não precisa mais fazer isso, você já provou que você é um homem temente a Deus, aquilo que ele pediu para você é o que você ia fazer, não precisa mais. Ele tira Isaac, na hora que ele olha para o lado, o que aparece lá no meio dos arbustos? O cordeirinho. O cordeirinho estava lá. Ele pega o cordeiro, coloca no lugar de Isaac e sacrifica o cordeiro. Essa é a maior representação do que Cristo fez por nós. Nós merecíamos estar lá, mas Ele entrou no nosso lugar, pagou o alto preço para tirar o domínio de Satanás sobre a morte. E aí em Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte, que todo esse domínio das trevas sobre a morte, Ele foi lá e tirou fora, porque agora toda autoridade está sobre o nome de Jesus. A morte Ele venceu através da ressurreição, e agora Satanás não tem mais esse domínio está com Jesus, e Ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz, lá em Tessalonicenses, que quando tocar a trombeta, naquele dia, cara, tocou a trombeta,
o anjo deu a ordem, o próprio Senhor vai descer dos céus. Olha isso aqui, cara. Ele vai descer dos céus. E todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com um novo corpo. Algo diferente, cara. Vai acontecer algo maravilhoso. Eles ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E nós vamos morar com Cristo para sempre. É o que está lá no Tessalonicenses. Está feliz com isso? Mas por quê? Porque Ele pagou esse preço. Por mim e por você. Agora, você precisa entender que a ressurreição de Jesus, ela teve um alto impacto nas nossas vidas hoje. A morte de Jesus e a ressurreição, cada uma delas, foram eventos diferentes e com propósitos diferentes na nossa vida. Para você entender isso, você precisa abrir lá em Romanos capítulo 4, no versículo 25. Quando eu entendi isso, nossa, me abriu uma chave muito poderosa. E eu queria que você entendesse. Romanos 4, 25 aqui nessa noite, que Jesus vai falar com você. Romanos 4, 25 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Gente, a Páscoa, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, agora nós celebramos removendo tudo aquilo que é fermento na nossa vida, ou seja, os pecados da nossa vida. E assim nós estamos celebrando a Páscoa. Isso não se trata mais de um ritual anual, como é praticado no judaísmo e em outras religiões. Mas isso é algo que precisa ser agora celebrado todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos acordar e louvar e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, por Ele estar aqui, por Ele estar habitando em nós. Amém? Agora olha o que diz esse texto. Ele foi entregue à morte para perdão dos nossos pecados. Então a morte de Jesus na cruz é para te perdoar dos seus pecados, dos meus pecados. Agora, a ressurreição de Jesus, ela aconteceu para a nossa justificação. A raiz da palavra justificação, quando eu cliquei lá na Strong, fala o seguinte: ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis a Ele. Ou seja, o ato de estarmos em paz com Deus. Se antes nós estávamos em inimizades com Deus, hoje existe paz entre nós e Deus através da ressurreição de Jesus. Para você entender agora de uma forma bem prática do que eu estou falando, a diferença: a morte para perdão de pecados, a ressurreição para a justificação. Por que Jesus fez isso? Entenda o seguinte: esse papel que eu estou na mão aqui, ele está belezinha, tá ou não tá, gente? Beleza? Branquinho, belezinho, não está amassado, está certinho. E quando Deus, Ele fez o homem, Adão e Eva, lá no Éden, né? Fez lá do pó, do barro, a mulher fez da costela, aí Ele soprou o fôlego de vida, Ele criou imagem e semelhança de Deus, amém? Imagem e semelhança de Deus. Bonitinho como essa folha aqui, ó. Mas aí o que aconteceu? Deus fala para eles assim, ó, não é para comer lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas assim, ó, por que Ele coloca essa bendita essa árvore? Ele devia ter arrancado essa árvore de lá, né? Porque eles não teriam como ter ido lá. Teria só a árvore da vida. Não ficaria fácil resolver as coisas? Mas sabe por que Deus não fez isso? Porque Ele é um Deus de amor. E por Ele ser um Deus de amor, Ele tem que te dar escolhas. Senão Ele está te confinando a fazer somente aquilo que Ele está pedindo para fazer. Então Ele colocou e deu direito à escolha, porque Ele é um Deus de amor. Amém? E deu a instrução para eles de não ir lá. Mas eles foram. Ouviram lá a cobra, o Satanás. E aí o pecado entrou no mundo. E aí aquilo que eles foram projetados para ser como essa folha, a imagem e semelhança de Deus, olha o que eles fizeram. Aconteceu isso. Exatamente isso. E aí tem pessoas que vêm na church, vêm na igreja, e elas pensam o seguinte: bom, aí Jesus pagou um alto preço por mim, Ele morreu por mim, Ele me salvou.
E agora eu vou na igreja, ele começa a dar uns tapinha. E começa a dar uma ajudinha, né? E aí Jesus começa a fazer assim comigo, ó. Desamassar. Ele vem acertando. Aí aquilo que estava rasgadinho aqui, né, por exemplo. Ele vem, coloca um remendo aqui. Um durex. Ah, mas deu uma pecado de novo, pastor. Amassa de novo. Aí vem na igreja de novo e pensa assim, agora vamos lá para Jesus me desamassar. E tem gente que está aqui nessa noite, está sentindo igual essa folha aqui. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, viu? Tenho uma palavra para você. E aí eu venho na church, eu vou no GC. Aí o líder de GC ajuda, né? Jesus dá colocar um durequinho aqui. Aí Jesus começa a esticar, desamassar. Mas não é isso que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com reforma, Deus trabalha com renovo. Jesus diz assim, que é aquele que vai pôr remendo velho em roupa, vai colocar vinho novo em odre velho. Sabe o que acontece quando você entrega a sua vida realmente para Jesus? Sabe o que acontece quando você entende o que verdadeiramente é um arrependimento? Arrependimento não é você simplesmente, eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu fazia isso e aquilo, agora eu não faço mais. Isso aqui é simplesmente uma mudança de comportamento. Arrependimento vem da palavra metanoia, mudança de mente. Então se roubava, agora você precisa fazer igual o Zaqueu, que Jesus nem precisou falar nada, mas com a unção de Jesus naquele lugar, Zaqueu levanta no meio do jantar, do que estava rolando lá, e fala, Jesus, seguinte, cara, tudo aquilo que eu roubei, que eu extorqui de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Ele não estava simplesmente parando de roubar. Ele teve uma metanoia. Metanoia é você dar um giro de 180 graus. E agora eu vou para um caminho contrário. Porque eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o que Jesus faz com você? Quando você entrega a vida completamente para Jesus, Ele pega a sua vida que estava toda amassada, rasgada, e fala assim, agora eu vou fazer você novo de novo. Novo de novo. Agora eu vou fazer você voltar lá para a origem. Que qual que é o propósito? Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus predestinou cada um de nós a nos tornarmos imagem e semelhança do Filho de Deus. Então o que Ele faz com você? Ele faz você voltar para a origem. E voltar a ser imagem e semelhança do Pai. Apóstolo Paulo ensina isso para a igreja de Corinto. E ele diz lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Quer ver? Capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ele faz novo de novo. Deus não trabalha com reforma, Deus trabalha com renovo. Ele renova a nossa mente. Ele não dá uma reformadinha no seu coração, Ele dá para você um novo coração. Deus trabalha com novo. Sabe por quê? Porque Ele quer inundar você do vinho. Ele quer inundar você. Oi? É 2 Coríntios. Falei errado. 2 Coríntios 5,17. Obrigado, Japa. 2 Coríntios 5,17, que eu falei aqui dessa palavra da nova criação. Mas, entendo aqui. Para Ele derramar o vinho que você tanto quer, não vai ser em odre velho, não vai ser naquilo ali. Ele derrama nisso aqui, ó. Quem que está disposto a entregar sua vida completamente para Jesus? E falar assim, eu quero estar em Cristo, Marcel.
porque eu quero me tornar uma nova criatura. Mas ele vai me julgar, Marcel, eu fiz tanta coisa errada, cara. Essa semana eu fiz tanta coisa errada no ano passado. Cara, eu estou aqui voltando pela primeira vez, eu estava desviado, Marcel. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu parei aqui. Eu sei porque você está aqui. É porque o Espírito Santo te chamou, porque nós somos fugitivos muitas vezes de Deus, mas Deus, ele é perseguidor. A bondade e a misericórdia perseguirão todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor diz, ele te perseguiu, ele te trouxe aqui de volta e está dizendo para você, eu estou disposto a fazer isso aqui, ó, com sua vida, tudo isso aqui que estava amassado, que Satanás estava te condenando, eu estou disposto a lançar no mar do esquecimento e fazer uma coisa nova com você. Eu estou querendo que você viva novidade de vida, meu filho. Eu estou querendo dar mais uma chance para você. O nosso Deus é um Deus de recomeço, cara. E Ele sempre está de braços abertos para trazer um recomeço para você. Você veio aqui achando que estava sem chance, mas Ele está dizendo para você, tem chance sim. Porque se você falar que não tem chance, você está invalidando a morte e a ressurreição de Jesus. Se Ele está vivo e Ele está aqui, Ele está falando para você, tem chance sim. Está feliz ainda? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo força a roupa, tornando pior o rasgo. E como o vinho que eu falei aqui, ele vai derramar muito vinho sobre a sua vida. Você vai sair encharcado do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa entender que precisa acontecer o novo de novo na sua vida. Voltar para a origem. Qual dessas folhas que eu mostrei aqui é a sua realidade hoje? Eu queria que você refletisse isso. Está muito fácil de você mudar tudo na sua vida. É só você renunciar a si mesmo. Pegar sua cruz e seguir a Jesus. Renunciar às suas vontades, tirar o fermento da sua vida. O Espírito Santo está falando para você, e eu sei que Ele está. Nós sabemos, cara. Pergunta para Ele, para você ver aí onde você está. Espírito Santo, qual que é o fermento que eu preciso eliminar da minha vida? Ele fala agora aí para você, e eu tenho certeza disso. Porque o Espírito Santo está aqui. Jesus, Ele está aqui com um propósito. O Espírito Santo, sabe qual que é a missão do Espírito Santo? Preparar uma noiva para o filho. Qual que é o propósito eterno de Deus? Fazer com que eu e você sejamos morada para o Espírito Santo, noiva para o filho, e nos tornarmos família de Deus. O Evangelho se trata disso, cara. Nós não estamos aqui, como falei na última ministração, formando consumidores gospel apenas. Ele fala assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura e fazerem consumidores de culto. É isso que ele fala lá? Não. O que ele fala? Ide pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Nós estamos aqui pregando o Evangelho para fazer discípulos. Para levar o Evangelho à luz de Cristo e muita gente que está lá fora. Da sua família, da sua casa, seus amigos. Por isso Jesus ressuscitou. Então qual é a origem? A origem é a imagem e semelhança. Muitas pessoas estão perdidas hoje, não estão sendo imagem e semelhança, mas você vai falar de Jesus para elas. E Deus vai fazer novo de novo na vida delas. Quem que é o novo de novo na sua vida? Vocês estão felizes? Então quando Jesus, Ele morre, Ele nos tira do império das trevas. E Ele põe no reino da luz. Agora quando Ele ressuscita, Ele diz, pede-me e te darei as nações por herança. Porque quando Ele ressuscita, Ele venceu a morte. Aí Ele chega para mim e para você e fala assim, aquele governo que foi perdido lá atrás, por exemplo, quando Jesus ele estava sendo tentado no deserto, Satanás leva Ele num alto monte e fala assim, está vendo toda essa terra aqui? Se você prostrar os meus pés, eu te darei. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Eu te darei. E Jesus não prostra e fala, adorará somente o Senhor Deus. Só a Ele prestará culto. E Ele sempre rebate Satanás ali com palavra. Quais são os fermentos que às vezes está vindo na sua vida aí que você precisa rejeitar?
arrancado a sua vida da sua casa. Preste atenção no seguinte: aonde está a maior fraqueza, é aonde ele sempre vai tentar algo com você. Imagina Satanás, ele pensando assim: bom, estou indo lá tentar Jesus no deserto. Por onde eu vou tentar ele? O que eu vou tentar ele? Aonde eu começo? Bom, aí o que ele analisa ali? Qual que é a necessidade dele atual? O que ele está passando de necessidade agora? O que era? Fome. Então aonde que ele foi tentar? Ele foi colocar uma mulher bonita lá no deserto? Não. Foi tentar no quê? Comida. E ele chega para Jesus e fala para ele: você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Necessidade. Qual a necessidade que você está passando hoje? É aonde muitas das vezes ele vai tentar agir para colocar fermento aí na sua vida. Ele tentou ele na necessidade fisiológica, comida, fome, e depois tentou ele no quê? Soberba, poder. Pula daqui, se um anjo não vai te salvar, não tentará o Senhor teu Deus. Me presta culto, que eu vou te dar tudo isso, ó, poder. Mas Jesus, em todos os pontos, ele arrebateu com a palavra de Deus. Sabe como você vai eliminando o fermento, que muitas vezes ele vem sugestionando sua vida? Vamos colocar um fermentinho aí, para agilizar um processo, para agilizar alguma coisa, que é isso que o fermento faz, né, na massa, né? Faz ficar mais rápido lá o processo. Você vai rebater ele com a palavra de Deus. Assim que Jesus fez. Quando vier alguma sugestão, rebata com a palavra de Deus. Não troque nunca convicção por uma conveniência. Você vai sempre falar a palavra de Deus. E ele vai embora. Ele chega para ir embora quando ele encontra alguém assim. Agora ele te justifica para quê? Para que você se torne justo. O que é o justo? É alguém que foi justificado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus, ele ressuscitou e depois ele deu autoridade para os discípulos expulsar demônios, curar enfermos. Ele deu autoridade. Você, homem lá do seu lar, lá, marido, governo, você é o pastor da sua casa, cara. Você é autoridade. Deus te deu autoridade ali para exercer governo. Se você talvez, né, não é casado, mulher lá na sua casa, você é a mulher de Deus ali. Você é aquela que tem autoridade no seu lar para mandar embora. O sangue do Cordeiro está ali. Ele vai tentar chegar perto e vai passar por cima. Não vai poder fazer nada. Porque você está ali. A luz de Cristo está ali. Amém? Agora olha que interessante. Essa paz de Deus, que isso que significa a palavra justificar, de justificação que Jesus fez através da ressurreição. Olha que interessante, em João 20:19, os discípulos, qual que era o contexto? Que eles estavam trancados numa casa. Jesus já tinha tido a morte de cruz, e já era no domingo que Jesus ressuscitou, mas eles não tinham visto ainda Jesus ressuscitado, e eles estavam tudo trancados numa casa. Eles estavam com medo. Diz aqui o versículo: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Logo depois que Jesus ressuscita, o que é a primeira coisa que Jesus fala para eles? Paz seja com vocês. Lembra que eu falei da justificação? Que a ressurreição, ela veio para nos justificar, para trazer essa paz entre nós e Deus. Existia um abismo, Deus estava lá, nós estamos aqui, tinha um abismo que separava nós com Deus, que era o pecado. Aí você poderia até tentar seguir a lei, mas você não conseguia cumprir tudo. Fazia algumas boas ações, começava a construir uma ponte, mas não chegava lá. Mas através da cruz, da obra da cruz, Jesus, ele colocou essa ponte e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Foi estabelecida essa paz entre os homens e Deus, através da ressurreição de Jesus. Agora os discípulos estavam com medo. Por que eles estavam com medo?
Jesus, o mestre, ele tinha acabado de ter tido morte de cruz. Então o que eles pensavam? Se eles nos descobrirem também, eles vão matar a gente. Por que você acha que Pedro negou Jesus? Porque ele tinha medo de também sofrer aquilo que Jesus tinha passado. Tinha medo da morte. Medo da morte. Qual que é o medo que nós temos? Por exemplo, a pessoa que tem medo de ser picado por uma cobra. Por que você tem medo de ser picado por uma cobra? Porque você tem medo de morrer. Por que você tem medo de ir lá na montanha-russa do Hopi Hari, aquela de madeira que eu fui com o Japa? Sangue de Jesus tem poder, Japa. O Japa falou que não vê a hora de ir lá de novo. E naquela montanha-russa, ele veio falar para mim, mas assim, vamos lá para o Hopi Hari de novo, cara. Gente, parecia que ia sair aquele carrinho. Fazia assim, ó. Falei, Jesus amado, meu Deus do céu. Aí depois a gente fica sabendo na reportagem lá, né? Que um carrinho, eu acho que deu problema lá, aconteceu alguma coisa, né? Mas não morreu ninguém, não. Mas por que tem gente que tem medo de ir nessas coisas? Porque tem medo da morte. Medo da morte. A gente tem medo de aranha, medo de tantas outras coisas, medo da morte. Mas olha que interessante. Aí quando você vai lá em Atos capítulo 2, que é alguns dias depois desse evento, que eles estavam trancados em casa. E olha o corpo glorioso que nós vamos ter um dia, gente. Jesus entrou naquele lugar, estava trancado, ele não abriu a porta. Louco, gente. Ele parecia em vários lugares, saía de um lugar, aparecia no outro. Muito louco. Ele entrou naquele lugar e estava trancado. E ele fala, a paz seja com vocês. Depois, se você continuar lendo o versículo, ele fala assim, novamente Jesus disse, a paz seja com vocês. Ô discípulos, vocês estão com medo aí? É isso que ele está dizendo. Presta atenção, gente, isso aqui é uma revelação tremenda para a sua vida, presta atenção. Aí depois em Atos capítulo 2, um pouquinho mais à frente no versículo 14, olha o que diz. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouço com atenção. E daqui em diante ele começa a pregar o evangelho, e 3.000 homens se convertem, fora muitos outros. Não tinha só 3.000, com certeza tinha muito mais. 3.000 se converteram. Agora eu queria que você explicasse para mim o que mudou de João 20, trancado com medo da morte, dentro de uma casa, para Atos 2, versículo 14, com o peito aberto na frente da multidão, pregando o evangelho e 3.000 pessoas se convertendo. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A Páscoa. Sabe o que aconteceu? A ressurreição de Jesus, justificando ele, dando paz, dando autoridade. Pode ir, porque eu estarei junto com você. Pode ir, porque eu estou contigo. Vocês não estão me vendo aqui, toca aqui na minha ferida, pode me tocar. Eu estou vivo e eu estou com vocês. Você está precisando ver Jesus e tocar na ferida dele para você fazer alguma coisa para ele, para você avançar, para tirar o medo. Cara, ele fala assim para Tomé: Tomé, você teve que me tocar para você crer que eu ressuscitei. Mas mais feliz aqueles que vão crer em mim sem nunca ter me visto. Você vai ser mais feliz que Tomé, sabia? Você já viu Jesus? Você não viu ele, mas você crê que ele existe. Você crê que ele ressuscitou. Você crê que ele está vivo. Você crê que ele está dentro de você. Então ele está te comissionando aqui nessa noite. Pode ir, porque eu vou estar contigo. Cadê o medo da morte? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nessa noite, Jesus, eu quero declarar isso sobre você. Ele está te curando de todo medo que te paralisava, em nome de Jesus. Toda síndrome do pânico, síndrome de qualquer coisa que estava lançando medo na sua vida, estava te paralisando para você cumprir aquilo que Deus tem para você aqui nessa terra.
seja cancelado, anulado sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Pessoas estão sendo libertas aqui nessa noite de todo tipo de medo. Satanás, ele estava te condenando, estava falando nos seus ouvidos, condenando você, trazendo medo de você. Não vem querer ser líder de GC, líder aprendiz, para com isso. Eu sei do que você fez, eu sei disso. E ele estava te julgando. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: ei, eu estou disposto a jogar tudo fora, aquilo que aconteceu na sua vida, lançar no mar do esquecimento. Se você pedir perdão para mim, eu vou derramar em você o sangue que purifica de todo pecado. E eu quero fazer da sua vida novo de novo. Eu quero você fazer da sua vida parecido comigo e brilhar Jesus. Brilhar a luz de Cristo aonde você estiver. Quando você se torna novo, de novo, sabe o que Deus faz com a sua vida? Ele tira você lá de baixo com a luzinha que estava lá embaixo. E a candeia não pode ter vasilha sobre ela, não pode estar lá embaixo. Sabe o que Ele faz com você? Eu vou colocar você num lugar bem alto, para que a minha luz seja refletida através da sua vida e outras pessoas possam ver a minha luz através da sua vida. Quem é aquele que vai colocar vasilha em cima de candeia, que dá luz? Se você tem a luz de Cristo, lá no seu trabalho, em nome de Jesus, eu profetizo e declaro, Deus vai colocar você em lugares de honra lá, onde você estiver, na sua empresa, influências que você vai ter, que talvez nenhum pastor, um líder de você vai chegar, mas você vai estar lá, e você vai refletir a luz de Cristo lá. Quem aqui está feliz? Então eu queria perguntar para você nessa noite, qual que é o medo que estava paralisando você? Qual que é a síndrome que você estava tendo? Eu quero enfatizar para você que Jesus já te curou aqui nessa noite. Você já está curado, cara, porque você tomou posse dessa palavra. Cara, nós temos vários testemunhos de pessoas, num culto simples como esse, nós estamos aqui trocando ideia. Pessoas tomaram posse, falei, cara, isso aqui é para mim. Eu tomo posse dessa palavra. E depois passaram alguns dias, pessoas que vieram testemunhar, Maciel, cara, lembra de uma palavra que foi liberada? Eu tomei posse e eu fui curado. Aconteceu com o Vande, que ele deu aquele testemunho da menina que estava com um câncer, um tumor, né, no cérebro. Ela pediu, aí a Bia orou por ela aqui. Passou algumas semanas, veio e trouxe testemunho com laudo médico que foi curada. Eu tinha hipertensão, Jesus começou a correr do meu lado, fazendo atividade física. 2 anos já na pegada, gente. Aí eu lá no meio da neblina, Jesus começou a correr do meu lado. Falei, ô Jesus, está aí? Toma aí. Está vivo? Ressuscitou, amém, gente? E eu comecei a chorar naquela neblina. Porque ele falou assim, algumas mudanças de Tecnon para Ruiós, um pequeno amadurecimento que você começou a ter já no cuidado da sua saúde. Eu estou te liberando agora a cura da sua hipertensão. Pode parar de tomar seu remédio. Eu parei de tomar remédio 3 meses. Depois eu fui no médico. Fez todos os exames e falou, cara, eu falei que não tinha cura, mas você está curado. Eu falei, mas quem que mandou você parar de tomar remédio? Foi o homem lá de cima. O homem lá pediu. Ele é o, desculpa, doutor, falar isso aí, mas ele é o médico dos médicos, cara. Ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Porque ele está vivo, cara. Ele não morreu apenas para perdão dos seus pecados. Ele ressuscitou para justificar você, para fazer você se tornar um justo, cara, para fazer você, aonde você estiver, você levar a palavra de Deus, levar cura sobre a vida das pessoas. Ele te justificou para tirar o medo, para tirar toda a paralisia espiritual, para fazer você avançar, cara, e levar a luz de Cristo aonde você está. Cara, entenda isso, velho. Evangelize sempre, se precisar, fale. Eu estava prestando serviço numa empresa semana de consultoria. Uma menina da portaria pegou e falou para mim assim, deixa eu falar um negócio para você. Eu acho que você é de igreja, não é? Eu falei assim, eu sou assim de igreja. Aí ela falou assim, sabe o que é? Ela me sem jeito assim, sabe que eu fico com a caneta assim na mão, sabe o que é? Eu estava querendo ir lá, acho que na sua igreja. Eu falei assim, glória a Deus, claro, pode ir lá. Eles vão receber você com muita alegria. Mas como? Só fala para mim, eu queria entender como é que foi esse negócio. Você está querendo ir para a igreja? Então, isso aqui é que eu estava desviada.
muito tempo já sem ir na igreja, mas a minha filhinha, 6, 7, 8 anos, não lembro a idade que ela falou: mãe, eu tenho saudade de quando eu ia lá no ministério infantil da igreja que a gente participava. Eu falei para ela: não é ela que estava falando, era o Espírito Santo falando através da sua filha. Essas crianças são zica de hoje, gente. Por isso que a palavra do Senhor diz que os jovens vão ver coisas sobrenaturais, terão visões. Essa criançada não é a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje. Elas estão refletindo mais a luz de Cristo do que muita gente, cara. Ela ficou assim tão impactada. Falou assim: cara, eu preciso voltar para Jesus. A minha filha está me evangelizando, de 7, 8 anos. Saudade do ministério infantil. Agora, eu falei para ela da palavra. Cheguei para ela, fiquei falando um monte de versículos. Não, ficou só vendo minha vida. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Você está feliz? Ela falou assim: eu estou. Eu também estou. Beleza? Ela está na portaria, todo mundo passa e cumprimenta. Mas existe um bom dia diferente naquele que Jesus fez novo de novo. Jesus fez você novo de novo. O seu bom dia é diferente na hora onde você chega, sabia disso? O seu tá tudo bem é diferente, porque você chega, mas tá tudo bem mesmo. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus: o seu bom dia vai ser diferente. O seu boa tarde, o seu boa noite, o seu abraço vai ser diferente. As pessoas vão olhar para você e falar assim: cara, você tem um negócio esquisito aí, cara. Conta para mim o que é. Você vai falar assim: é o Espírito Santo de Deus. Eu vi a live do Leandro Barreto. Cara, ouça as lives do Lê. Ele tem gravado lá no feed dele. É o Leandro Barreto. Lá no Instagram. E quando estou na academia, eu vou lá, coloco meu foninho e eu escuto ali 2 lives ali por dia ali, das lives que ele já fez. Agora eu tenho que falar para ele fazer só uma, ele tem que fazer 2, porque eu já cheguei lá, já na live que ele está fazendo uma por dia, né? Mas se eu não estou ouvindo ali o Lê, eu estou ouvindo outros homens de Deus, me alimentando da palavra. Por quê? Porque eu preciso celebrar a Páscoa todos os dias da minha vida. Não é um dia por ano. Eu preciso estar ali, cara, eu preciso, cara, ouvir a palavra de Deus. Você não vence o pecado brigando com o pecado. Você vence o pecado mergulhando em Jesus, ouvindo a palavra de Deus, mergulhando na palavra. Quando você vê, caramba, parei de pecar daquilo lá que eu não conseguia mais. Por quê? Porque você começou a mergulhar. Quando você vai lá mergulhando com Jesus, você vai mergulhando no profundo com Ele, as vozes do Satanás, as vozes das coisas vão ficando lá em cima. O único barulho que você escuta ali é o barulho das águas, é o barulho do Espírito Santo de Deus. E aí numa live ele falou um negócio interessante, que ele foi fazer um velório, e o velório era de vários tipos de gente, menos de crente. Lá tinha um banda, tinha todo tipo de banda. Aí foi muito engraçado, que ele falou assim que ele estava querendo trazer uma palavra de fogo, de poder e tal. E aí ele chegou lá e só orou o Pai Nosso. E todo mundo orou o Pai Nosso com ele. E aí depois veio lá como é que chama lá? O Pai de Santo, né? O gorrinho lá e tal. Aí o Pai de Santo chegou nele e falou assim: cara, você tem uma luz, cara, diferente que eu vi em você. Ele falou assim: ah, é? Você tem uma luz. E eu vim aqui para te perguntar qual que é o seu guia. Ele só orou o Pai Nosso, gente. Ele só orou o Pai Nosso. Eu queria entender qual que é o guia seu. Aí ele falou assim: o meu guia, eu vou falar para você, eu vou revelar para você qual que é. Ele é maravilhoso. O meu guia é o Espírito Santo de Deus. É só Ele que eu presto culto, só Ele eu presto louvor. Esse é o meu guia. Esse tem que ser o seu guia. O guia da sua vida. Mas não é só ouvir Ele, é obedecer Ele, viu? Se quer se tornar novo de novo, ouça e obedeça a voz do Espírito Santo. E existe uma promessa para quem se torna novo, para quem se torna um odre novo. Ele derrama do vinho até transbordar. Não é só encher um pouquinho, não, é transbordar. Sabe por que tem que ter transbordo? Porque aí você vai derramar sobre a vida das pessoas. Eu quero profetizar e declarar isso sobre a sua vida. Deus quer fazer da sua vida aqui nessa noite novo de novo.
Ele quer derramar um vinho sobre a sua vida, para transbordar sobre a vida de outras pessoas. Gente, eu estou tão feliz, cara. Acabou a pregação. A pregação, na verdade, ela continua, ela não acaba, né? Vai lá buscar ele no quartinho de manhã. E lá que está o alimento sólido, cara. Isso aqui é tudo leitinho. O alimento sólido está lá, cara. Que é aquilo que ele fala individualmente para você. Ele fala, você escutou a palavra de ontem? Você sabe aquele fermentinho lá? Que você está escondendo, que você não fala para ninguém? Vamos tirar ele? E se você fizer isso, sabe o que você está fazendo? Você está honrando com a minha ressurreição. Você está honrando com a minha morte. Você está honrando com a minha presença. Vamos tirar o fermentinho? Vamos tirar? Ele está lá esperando você na terça. Cara, eu chego 6 horas da manhã lá na academia, lá boto o foninho. Estou ouvindo lá, depois eu chego com a minha esposa. A gente faz nosso devocional ali, depois vou pro trabalho, para as coisas que tem que fazer do dia. E é maravilhoso ouvir a voz do Senhor. E eu quero dizer para você, é mais simples que você imagina. Muitas pessoas complicam tudo isso, mas é mais simples que você imagina. O evangelho é simples, cara. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos ceiar agora. E eu quero dizer para você, continua perguntando para o Espírito Santo qual é o fermento. Feche seus olhos e faça uma entrega total agora para Jesus. Coloca diante dele agora. Não vou fazer apelo não, pode ficar aí onde você está aí. Eu queria que você nesse momento, nós vamos ceiar. Ceiar é um ato maravilhoso, cara. Mas muitas pessoas se pegam no versículo, se você está numa vida de pecados, você vai tomar para a sua própria condenação. Mas cara, Jesus está aqui nessa mesa olhando para você e dizendo, o meu sangue te purifica de todo pecado. Se você está disposto a ter uma mudança de vida aqui nessa noite, deixar esse pecado, quem peca deliberadamente, aquele que está planejando para fazer o pecado da segunda-feira, esse sim toma para sua própria condenação, porque essa noite ele está te dando chance. Agora, como assim você está planejando o seu pecado de adultério da segunda? Como assim você está planejando o seu pecado de adultério da quarta? Manda um WhatsApp agora aí e fala assim, eu recuso continuar com essa vida de adultério. Eu recuso a continuar com essa vida, e eu estou te deixando agora. Acabou. Essa noite eu estou tomando a decisão para Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? Você não está tomando sua própria condenação, você está tomando para a sua santificação. Porque você tomou uma decisão aqui nessa noite. E o convite dele, ele fala assim, examinais pois a si mesmo. Mas ele continua o versículo dizendo, examine-se, mas para você tomar e para você beber. O examinar a si mesmo, você examina a si mesmo, vê assim, cara, como imperfeito eu sou, cara. Como eu preciso de Jesus. Como eu preciso me tornar novo de novo. Eu não quero, Jesus, que você fique fazendo reforminha na minha vida. Aí eu vou lá e amasso mais um pouquinho. Aí vem no culto, desamassa um pouquinho. Não, Jesus, eu me comprometo aqui nessa noite a liberar toda a minha vida para o Senhor. Eu libero a minha vida para o Senhor. Eu quero remover de uma vez por toda da minha vida todo o fermento. Eu quero tirar toda a vida de pecado. E eu quero que o Senhor nessa noite me faça novo de novo. Porque eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero sair daqui nessa noite encharcado com o teu vinho. Eu quero sair daqui nessa noite transbordando do teu Santo Espírito, porque eu quero sair lá fora derramando o teu Santo Espírito sobre a vida das pessoas. Quero dizer para você que tem pessoas aqui que entregaram para Jesus o fermento. E eu quero dizer que foi para a liberdade que Cristo já te libertou. A libertação chegou na sua vida, cara. Você sabe que eu estou falando com você. Não sou eu que estou falando, Jesus está falando com você. Na onde você está aí? Ele está dizendo para você, eu já te libertei.
Você está falando para ele agora: mas Jesus, eu não consigo largar dessa porcaria dessa droga. Ele está dizendo para você: você está na mesa comigo, eu estou olhando nos seus olhos, e eu estou dizendo para você agora, não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Eu estou emitindo um rugido agora dos céus, e o demônio, tudo aquilo que estava trancando a sua vida, que estava te aprisionando, eu estou emitindo agora um rugido, e ele está indo embora agora da sua vida.